Você fala, mas ninguém escuta. Você tenta convencer, mas as pessoas resistem. Você tem as melhores ideias, mas elas morrem na sua garganta. Por quê? Porque você está cometendo o mesmo erro que 99% das pessoas cometem quando abrem a boca. Você acha que persuasão é sobre as palavras que saem da sua boca. Está errado. Completamente errado. A verdadeira comunicação persuasiva acontece antes mesmo de você falar a primeira palavra. Ela nasce no silêncio da sua mente, na clareza dos seus pensamentos, na força magnética da sua convicção. Você quer saber por que Abraham Lincoln conseguia calar uma sala inteira apenas entrando nela? Por que Henry Ford transformava céticos em seguidores com poucas frases? Por que Andrew Carnegie inspirava milhões sem gritar, sem forçar, sem suplicar? A resposta vai chocar você. Nos próximos minutos, vou revelar os segredos psicológicos que transformam palavras comuns em força irresistível. Vou mostrar como dominar a única habilidade que separa líderes de seguidores. Como influenciar não a mente lógica, mas o subconsciente. Como se tornar uma presença magnética que não precisa convencer ninguém. Porque quando você domina isso, você não tenta influenciar. Você simplesmente se torna influência. Número 1. A base interna da persuasão. Você já percebeu como algumas pessoas entram numa sala e imediatamente capturam a atenção de todos? Não é magia, não é carisma natural, é algo muito mais profundo e poderoso do que isso. A verdadeira persuasão não começa quando você abre a boca. Ela nasce no silêncio da sua mente, na clareza cristalina dos seus pensamentos, na convicção inabalável do seu propósito. Você quer saber por que suas palavras não convencem? Porque sua mente não está convencida primeiro. Pense numa fonte de água pura. Se a nascente estiver contaminada, não importa quão bonita seja a torneira, a água que sair estará impura. Sua mente é essa nascente. Se ela estiver confusa, cheia de dúvidas, fragmentada por 1000 preocupações diferentes, suas palavras saem fracas, sem vida, sem poder. Você já tentou convencer alguém de algo em que você mesmo não acreditava completamente? Como se sentiu? Vazio, não é mesmo? As pessoas sentem essa vacilação. Elas podem não saber explicar, mas sentem. O subconsciente humano é um detector de mentiras mais preciso que qualquer máquina. A clareza mental não é opcional para quem quer influenciar. É fundamental. É como tentar atirar com uma arma desregulada. Você pode ter a melhor munição do mundo, mas se a mira estiver torta, nunca acertará o alvo. Agora me escute com atenção. Quando sua mente está resolvida, quando seu propósito está definido com precisão cirúrgica, quando você sabe exatamente o que quer alcançar e por que quer alcançar, suas palavras ganham uma força magnética irresistível. Elas deixam de ser apenas sons que saem da sua boca. Tornam-se extensões da sua convicção. Você conhece pessoas que falam pouco, mas quando falam, todos param para ouvir? Essas pessoas dominaram a arte do silêncio estratégico. Elas entenderam que o poder não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da presença por trás delas. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você possui, mas precisa ser um silêncio cheio, não vazio. Silêncio cheio de propósito, de observação, de preparação interna. Quando você para de falar, as pessoas começam a se perguntar o que você está pensando. Criam expectativa, antecipação. Imagine um maestro diante de uma orquestra. Antes de dar a primeira batida, ele fica em silêncio. Nesse momento, toda a energia da sala se concentra nele. Todos os músicos estão alertas, esperando seu comando. Esse é o poder do silêncio preparatório.
Sua presença física fala antes das suas palavras, a forma como você se posiciona, como você respira, como você ocupa o espaço à sua volta. Pessoas confiantes não precisam se anunciar, elas simplesmente são. E essa confiança é sentida por todos ao redor. Você já reparou como animais selvagens identificam predadores? Não é pelo som, não é pela aparência, é pela energia, pela presença. Os humanos mantiveram esse mesmo instinto primitivo. Nós sentimos autoridade verdadeira a quilômetros de distância. Quando você caminha com propósito definido, quando seus movimentos são deliberados, quando seu olhar é firme, mas não agressivo, você projeta uma energia que diz: esta pessoa sabe exatamente onde está indo e por quê. Isso é magnetismo puro. Mas atenção, não confunda confiança com arrogância. A arrogância é confiança falsa, é uma máscara que esconde insegurança. A confiança verdadeira é serena, não precisa se provar. Ela simplesmente é. A preparação interna é como afinar um instrumento antes de tocar. Você pode ter a música mais bela do mundo, mas se o instrumento estiver desafinado, o resultado será desastroso. Sua mente é esse instrumento. Afine-a antes de tentar tocar a sinfonia da persuasão. Número 2. Dinâmicas emocionais e influência. As pessoas não tomam decisões com a cabeça. Elas tomam com o coração e depois usam a cabeça para justificar. Se você não entender isso, nunca será verdadeiramente persuasivo. A emoção é a chave mestra que abre todas as portas da mente humana. A lógica pode construir um argumento perfeito, mas a emoção é quem decide se esse argumento será aceito ou rejeitado. Você está tentando convencer o cérebro errado. Pense na última vez que você comprou algo por impulso. Você pesou prós e contras racionalmente? Claro que não. Você sentiu algo. Desejo, necessidade, medo de perder a oportunidade. E depois, só depois, sua mente racional entrou em ação para justificar a compra. Quando você fala para as emoções das pessoas, você fala diretamente para o subconsciente. E o subconsciente não argumenta, não questiona, não resiste. Ele simplesmente absorve e age. É por isso que as memórias mais vivas da sua vida estão ligadas a momentos emocionalmente intensos. Você se lembra exatamente onde estava quando soube de uma notícia impactante. Lembra do cheiro, das cores, dos sons. Isso é o poder da emoção gravando informações direto no subconsciente. Use esse mecanismo a seu favor. O tom da sua voz carrega mais informação que as palavras que você escolhe. As pessoas sentem se você está ansioso, confiante, nervoso ou determinado antes mesmo de processarem o que você disse. Seu tom emocional é a trilha sonora da sua mensagem. Quando você está emocionalmente alinhado com sua mensagem, quando você realmente sente o que está dizendo, essa autenticidade é transmitida automaticamente. As pessoas podem fingir que acreditam nas suas palavras, mas não conseguem fingir que sentem suas emoções. Agora, aqui está o segredo que poucos dominam: empatia reflexiva. Não é suficiente apenas sentir suas próprias emoções intensamente. Você precisa sentir as emoções da pessoa que está ouvindo você. Precisa se conectar com o estado interno dela. Imagine que você é um diapasão. Quando você vibra na frequência emocional correta, a pessoa na sua frente começa a vibrar na mesma frequência. Isso não é manipulação, é sintonia. É encontrar a nota emocional que ressoa no coração dela. Como você identifica o estado emocional de alguém? Observe os olhos, a postura, o ritmo da respiração, o tom de voz, a escolha das palavras. Cada pessoa está constantemente transmitindo sinais sobre seu mundo interno. Aprenda a ler esses sinais. Quando alguém está com medo,
Não adianta bombardear com lógica. Quando alguém está com raiva, não adianta tentar acalmar com palavras suaves. Você precisa primeiro reconhecer a emoção, validar a emoção e só depois guiar para onde você quer levar. Se a pessoa está ansiosa sobre uma decisão, comece reconhecendo essa ansiedade. Eu entendo que isso pode parecer arriscado. Pronto. Agora você não está mais lutando contra a emoção dela, está trabalhando com ela. A resistência nasce quando as pessoas sentem que você não as compreende. Quando elas percebem que você está realmente vendo o mundo através dos olhos delas, a resistência desaparece. Elas abaixam a guarda porque não se sentem atacadas. Você já notou como é mais fácil confiar em alguém que passou pela mesma situação que você? Por quê? Porque você sente que essa pessoa realmente entende sua experiência emocional. Você não precisa ter vivido a mesma situação, mas precisa ser capaz de imaginar vividamente como seria viver aquela experiência. Essa é a empatia imaginativa, a capacidade de se colocar tão profundamente no lugar da outra pessoa que você realmente sente um eco das emoções dela. Quando você domina isso, você se torna irresistível, porque as pessoas sentem que você as vê, as compreende, as valoriza. Mas cuidado com um erro comum. Não tente mudar as emoções das pessoas diretamente. Em vez disso, conduza-as suavemente para onde você quer que elas vão. É como dançar com alguém. Você guia, mas de uma forma que a pessoa sente que está dançando livremente. As emoções são como rios. Você não pode parar um rio, mas pode direcioná-lo. Você não pode eliminar o medo de alguém com uma frase, mas pode transformar esse medo em precaução saudável. Você não pode eliminar a raiva, mas pode canalizá-la para a determinação produtiva. Número 3. Identidade, integridade e autoridade moral. Existe uma diferença abissal entre alguém que tenta ser persuasivo e alguém que simplesmente é persuasivo por natureza. A diferença está na integridade, na consistência entre quem você é por dentro e o que você projeta por fora. As pessoas podem ser enganadas por um tempo, mas não para sempre. O subconsciente humano é um detector de incongruência extremamente sensível. Quando há desalinhamento entre suas palavras e sua essência, as pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar por quê. Pense numa nota musical tocada num piano desafinado. Pode até parecer a nota certa, mas algo soa estranho, não é mesmo? Sua presença funciona da mesma forma. Se há desalinhamento interno, as pessoas sentem a dissonância, mesmo que não consigam identificar exatamente o que está errado. A verdadeira autoridade não é concedida por títulos ou posições. Ela brota naturalmente de alguém que vive de acordo com seus princípios. Alguém cujas ações estão alinhadas com suas palavras, cujos valores são demonstrados, não apenas declarados. Você conhece pessoas que, quando falam sobre honestidade, você acredita instantaneamente, e outras que, quando falam sobre o mesmo assunto, algo dentro de você resiste? A diferença não está na eloquência, está na congruência entre a mensagem e o mensageiro. Quando você é a personificação daquilo que ensina, suas palavras ganham peso. Elas deixam de ser apenas conceitos abstratos e se tornam realidades vivas, comprovadas pela sua própria existência. Você se torna a evidência da verdade que está compartilhando. Abraham Lincoln tinha uma presença que silenciava multidões não porque era alto ou porque tinha uma voz poderosa. Era porque cada palavra que saía da sua boca era sustentada por uma vida de princípios inquebráveis. Ele não falava sobre integridade, ele era integridade. Thomas Edison não convencia investidores apenas com promessas brilhantes. Ele os convencia sendo alguém que transformava visões impossíveis em realidade tangível repetidas vezes.
Sua credibilidade não vinha das suas palavras, vinha do seu histórico de tornar o impossível possível. A integridade é como um fio invisível que conecta tudo o que você diz e faz. Quando esse fio está intacto, as pessoas sentem uma solidez, uma confiabilidade que vai além da superfície. Quando ele está rompido, não importa quão habilidoso você seja com palavras, algo sempre parecerá frágil. Você já teve a experiência de conhecer alguém e imediatamente pensar: esta pessoa tem algo diferente? Esse algo diferente geralmente é integridade em ação. É a sensação de estar diante de alguém que não está representando um papel, que não está usando uma máscara. A autoridade moral é a forma mais poderosa de influência porque ela não depende de circunstâncias externas. Títulos podem ser removidos, posições podem mudar, mas a autoridade que vem do caráter é indestrutível. Ela viaja com você para qualquer lugar que você vá. Quando você vive de acordo com princípios elevados, quando suas decisões são guiadas por valores sólidos, você desenvolve uma presença magnética. As pessoas naturalmente se sentem atraídas para quem tem clareza moral, mesmo que não compartilhem exatamente dos mesmos valores. Por quê? Porque em um mundo cheio de incertezas, de mudanças constantes, de ambiguidades, encontrar alguém com princípios firmes é como encontrar uma rocha sólida em meio a uma tempestade. Oferece estabilidade, referência, segurança. Mas atenção, integridade não significa perfeição. Significa consistência entre seus valores e suas ações, mesmo quando você comete erros. Significa assumir responsabilidade quando falha, corrigir o curso quando necessário, aprender quando está errado. A diferença entre alguém íntegro e alguém que apenas parece íntegro está no que acontece quando ninguém está olhando. A verdadeira integridade é o que você faz no escuro, quando não há testemunhas, quando não há consequências aparentes para suas escolhas. Essa consistência interna cria uma espécie de força gravitacional ao seu redor. As pessoas são naturalmente atraídas para quem representa algo sólido, algo confiável, algo genuíno. Você não precisa forçar sua influência, ela acontece naturalmente. E aqui está algo que pode surpreender você. Quando você vive com integridade total, você se torna menos dependente da aprovação dos outros. Paradoxalmente, isso o torna mais influente porque as pessoas percebem que você não está tentando impressioná-las ou manipulá-las. Você está simplesmente sendo você mesmo, e isso é profundamente atrativo. Número 4. Técnicas práticas de fala persuasiva. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas na comunicação, mas a maioria das pessoas tem medo dele. Elas enchem cada pausa com palavras desnecessárias, como se o silêncio fosse um vazio que precisa ser preenchido. Estão completamente erradas. O silêncio estratégico é como o espaço em branco numa pintura. Sem ele, tudo fica confuso, sobrecarregado, sem foco. Com ele, cada elemento ganha destaque, clareza, impacto. Suas palavras precisam de espaço para respirar, para serem absorvidas, para ecoarem na mente de quem escuta. Quando você faz uma pausa antes de falar, está dizendo: o que vou dizer agora é importante. Prestem atenção. Quando você faz uma pausa depois de falar, está dizendo: deixem isso penetrar. Sintam o peso dessas palavras. O silêncio é pontuação emocional. Pense num maestro regendo uma sinfonia. Ele não apenas marca quando os músicos devem tocar, mas também quando devem parar. Os momentos de silêncio na música não são vazios. São plenos de antecipação, de tensão, de significado. Sua fala deve funcionar da mesma forma. Você já reparou como pessoas nervosas falam sem parar, como se estivessem tentando escapar do silêncio? Isso transmite insegurança, pressa, falta de confiança. Quando você abraça o silêncio,
Quando não tem medo dele, você projeta controle, serenidade, autoridade. O ritmo da sua fala é como batidas de um coração. Se for muito rápido, transmite ansiedade. Se for muito lento, pode causar sono. Mas quando você encontra o ritmo certo, quando varia a velocidade de acordo com a importância da mensagem, você cria uma espécie de música com suas palavras. Frases importantes merecem ser ditas devagar. Deixe cada palavra assentar antes de dizer a próxima. Permita que a gravidade do que você está comunicando seja sentida não apenas através do significado, mas através do tempo que você dedica a cada palavra. Agora vamos falar sobre seu corpo. Você acha que persuasão é só sobre palavras? Seu corpo está comunicando constantemente, mesmo quando sua boca está fechada. E muitas vezes, quando há conflito entre suas palavras e sua linguagem corporal, as pessoas acreditam no corpo. A estabilidade física transmite estabilidade mental. Quando você se move desnecessariamente, quando balança de um lado para o outro, quando gesticula excessivamente, você está dizendo: estou nervoso. Não tenho controle total sobre mim mesmo. Como pode ter controle sobre outros se não tem controle sobre si? A imobilidade controlada é poder puro. Não significa ser estátua, significa ser econômico com movimentos. Cada gesto deve ter propósito, significado, intenção. Quando você gesticula, que seja para enfatizar, para ilustrar, para direcionalmente guiar a atenção. Sua postura fala volume sobre sua confiança interna. Ombros eretos não por tensão, mas por dignidade natural. Coluna reta, não por rigidez, mas por respeito próprio. Queixo paralelo ao chão, nem levantado em arrogância, nem baixo em submissão. A respiração é o combustível da sua voz e o termômetro do seu estado emocional. Respiração superficial e acelerada sinaliza estresse, ansiedade, pressa. Respiração profunda e controlada sinaliza calma, controle, presença de espírito. Antes de falar algo importante, respire profundamente. Não apenas para oxigenar seu cérebro, mas para centrar sua energia, para se conectar com sua intenção, para criar aquele momento de preparação interna que transforma palavras comuns em declarações poderosas. Sua voz deve vir do centro do seu corpo, não apenas da garganta. Quando você fala a partir do seu centro, sua voz ganha profundidade, ressonância, autoridade natural. É a diferença entre um som que ecoa numa sala vazia e um som que ressoa numa catedral. Pratique variar o volume não para chamar atenção, mas para criar dinâmica emocional. Sussurros podem ser mais poderosos que gritos quando usados no momento certo. Forçam as pessoas a se inclinarem, a prestarem atenção mais intensamente, a entrarem na sua intimidade. E lembre-se, técnica sem alma é apenas performance vazia. Todas essas ferramentas devem servir à sua mensagem, não substituí-la. Quando você domina essas técnicas a ponto de não precisar pensar nelas, elas se tornam extensões naturais da sua expressão. Aí está o verdadeiro poder. Número 5. Clareza de pensamento e simplicidade na mensagem. Existe uma diferença brutal entre complicar e impressionar. Muitas pessoas acreditam que usar palavras rebuscadas, conceitos complexos e estruturas elaboradas as torna mais persuasivas. Estão profundamente enganadas. A simplicidade é a sofisticação máxima. Quando você consegue pegar uma ideia complexa e explicá-la de forma que uma criança entenda, isso demonstra domínio real do assunto. Quando você precisa usar jargões e termos técnicos para se expressar, geralmente significa que você mesmo não entendeu completamente o que está tentando comunicar. Pense na força das frases mais memoráveis da história. Eu tenho um sonho. 4 palavras simples que mudaram o mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Conceito profundo, linguagem elementar.
A simplicidade não diminui o impacto, ela o amplifica. Sua mente funciona como um funil. Se você tentar passar muita informação de uma vez, vai criar entupimento. As pessoas vão se sentir sobrecarregadas, confusas, perdidas. Em vez de absorverem sua mensagem, vão rejeitá-la por autodeterminação. É mecanismo de sobrevivência mental. Antes de abrir a boca para persuadir alguém, você precisa ter clareza cristalina sobre 3 coisas. O que você quer que a pessoa pense após ouvir você? O que você quer que ela sinta? E o que você quer que ela faça? Se você não souber essas respostas, está atirando no escuro. Cada palavra que você escolher deve servir a um desses 3 objetivos. Se uma palavra, uma frase, uma história não está contribuindo para fazer a pessoa pensar, sentir ou agir da forma desejada, corte fora. Seja impiedoso com a edição mental. A confusão é inimiga da persuasão. Quando as pessoas não entendem claramente o que você está propondo, quando não conseguem visualizar exatamente o que você quer delas, a resposta padrão é não. O cérebro humano rejeita automaticamente aquilo que não consegue processar com facilidade. Por isso, a estrutura da sua mensagem é crucial. Comece sempre pelo resultado que você quer alcançar. Depois trabalhe para trás. Qual é o último passo que a pessoa precisa dar? Qual é o penúltimo? Continue até chegar ao primeiro. Isso garante que cada parte da sua fala esteja conectada logicamente com a próxima. Uma mensagem clara não é acidental. Ela é resultado de preparação cuidadosa. Você precisa mastigar suas ideias internamente até que elas se tornem digeríveis para outros. Isso significa pensar sobre sua mensagem muito antes de compartilhá-la. Aqui está um teste simples para saber se sua mensagem está clara. Você conseguiria explicá-la para alguém que não conhece nada sobre o assunto em menos de 2 minutos? Se a resposta for não, você ainda não tem clareza suficiente. A repetição estratégica é sua aliada. Não repetição mecânica, mas repetição variada. Diga a mesma coisa de 3 formas diferentes. Primeiro como declaração direta, depois como exemplo prático, depois como metáfora visual. Isso permite que diferentes tipos de mente absorvam sua mensagem. Mas cuidado para não confundir simplicidade com superficialidade. Simples não significa raso. Significa direto ao ponto. Significa eliminar tudo que é desnecessário para manter apenas o que é essencial. É como esculpir uma estátua removendo tudo que não pertence ali. As pessoas respeitam quem consegue tornar o complexo simples porque isso demonstra verdadeiro entendimento. Qualquer um pode pegar algo simples e complicar. Leva genialidade para pegar algo complicado e simplificar sem perder a essência. Quando sua mensagem é cristalina, quando suas intenções são transparentes, quando seus objetivos são óbvios, você remove todos os obstáculos entre você e quem está ouvindo. A pessoa não precisa gastar energia mental tentando decifrar o que você realmente quer dizer. Pode focar toda a atenção em decidir se quer ou não aderir à sua proposta. E isso é exatamente onde você quer que ela esteja, focada na decisão, não na interpretação. Clareza de pensamento gera clareza de comunicação, que gera clareza de decisão. É um ciclo que trabalha sempre a seu favor. Número 6. Engajamento e escuta empática. A maioria das pessoas escuta para responder, não para entender. Elas estão tão ocupadas preparando sua próxima fala que perdem completamente o que está sendo realmente comunicado. Se você quer ser verdadeiramente persuasivo, precisa inverter completamente essa dinâmica. Escutar empaticamente não é apenas ouvir as palavras que saem da boca de alguém. É ouvir os medos não verbalizados, os sonhos sussurrados, as necessidades escondidas por trás das frases. É desenvolver a capacidade de ler entre as linhas da comunicação humana.
Quando alguém diz, estou bem, mas o tom de voz e a postura corporal dizem o contrário, o que você escuta? Se você é como a maioria, escuta apenas as palavras e segue em frente. Se você quer influenciar verdadeiramente, escuta a incongruência e investiga o que está realmente acontecendo. As pessoas raramente dizem diretamente o que realmente querem ou precisam. Elas falam em código, usando símbolos, metáforas, histórias aparentemente irrelevantes. Sua capacidade de decifrar esse código determina sua eficácia persuasiva. Imagine que você é um detetive investigando não um crime, mas uma alma humana. Cada palavra é uma pista, cada pausa é evidência, cada mudança de tom é uma revelação. Você está tentando descobrir o que realmente move essa pessoa, o que a assusta, o que a inspira, o que a paralisa. Quando alguém está falando, não planeje sua resposta. Em vez disso, mergulhe completamente na experiência dessa pessoa. Tente ver o mundo através dos olhos dela, sentir através do coração dela, pensar através da mente dela. Isso é empatia imaginativa em ação. As pessoas têm uma necessidade profunda de serem vistas, compreendidas, validadas. Quando você oferece essa experiência de ser realmente ouvido, você cria uma conexão que transcende palavras. A pessoa se sente valorizada, respeitada, importante. Mas atenção, não confunda a escuta empática com concordância automática. Você pode entender profundamente alguém sem concordar com tudo que ela pensa. Pode validar os sentimentos dela sem validar as conclusões. Empatia não é aprovação, é compreensão. Quando você escuta verdadeiramente, você descobrirá que cada pessoa carrega medos universais vestidos de roupagens particulares. Medo de não ser suficiente, medo de perder o que tem, medo de não conseguir o que deseja, medo de ficar sozinho, medo de não importar. Esses medos são as chaves mestras da motivação humana. Quando você entende que medo específico está dirigindo o comportamento de alguém, você pode falar diretamente para essa preocupação. Não explorando o medo, mas oferecendo uma ponte sobre ele. Da mesma forma, cada pessoa tem sonhos universais expressos de forma única. Sonho de ser reconhecido, de fazer diferença, de se sentir seguro, de ser amado, de deixar um legado. Quando você identifica qual sonho está pulsando no coração de alguém, você pode alinhar sua proposta com essa aspiração. A arte está em fazer perguntas que vão além da superfície. Em vez de "como você está?", pergunte "o que tem ocupado mais sua mente ultimamente?". Em vez de "o que você quer?", pergunte "se pudesse resolver um problema na sua vida agora, qual seria?". Essas perguntas abrem portas para conversas reais, não apenas intercâmbios superficiais de cortesia. Elas convidam a pessoa a se revelar, a compartilhar o que realmente importa para ela. E quando ela faz isso, você ganha insights preciosos sobre como comunicar de forma relevante. Aqui está algo que pode chocar você. Quando você escuta verdadeiramente alguém, metade do trabalho persuasivo já está feito. Por quê? Porque a pessoa se sente compreendida, valorizada, respeitada. Agora ela está aberta para ouvir você, não mais na defensiva. A escuta empática cria reciprocidade emocional. Quando você investe energia genuína para entender alguém, essa pessoa naturalmente se sente inclinada a fazer o mesmo por você. É lei psicológica fundamental. Nós gostamos e confiamos em quem demonstra interesse genuíno por nós. Mas essa escuta precisa ser autêntica. As pessoas sentem quando você está apenas fingindo interesse para manipulá-las. O interesse genuíno não pode ser simulado por muito tempo. Ou você realmente se importa com as pessoas como seres humanos únicos e valiosos, ou sua técnica será descoberta e rejeitada. Número 7.
Influência por repetição e tonalidade. Sua mente subconsciente não distingue entre verdade e ficção. Ela simplesmente absorve o que é repetido com frequência e intensidade emocional suficientes. Esse é um dos segredos mais poderosos da influência humana e pode ser usado para o bem ou para o mal. Quando você repete uma ideia várias vezes, usando variações da mesma mensagem central, está programando o subconsciente de quem escuta, não através de coerção, mas através de familiaridade. O cérebro humano desenvolve afinidade com aquilo que reconhece, com o que se torna familiar. Pense na propaganda comercial. Por que as empresas gastam milhões repetindo o mesmo slogan, a mesma mensagem, o mesmo jingle? Porque sabem que repetição cria aceitação. A primeira vez que você ouve, pode ignorar. A 10ª vez, pode resistir. A 100ª vez, pode até cantar junto. Mas a repetição persuasiva não é mecânica. Não é bater na mesma tecla até quebrar o piano. É como um tema musical que retorna em variações diferentes ao longo de uma sinfonia. A mensagem central permanece, mas a forma de apresentar la evolui. Quando você quer incutir uma crença, uma ideia, uma visão na mente de alguém, diga primeiro como afirmação direta: você tem capacidade extraordinária dentro de você. Depois, diga como exemplo: lembra daquela vez que você superou uma dificuldade que parecia impossível? Depois, como visualização, imagine como será quando você estiver operando no seu potencial máximo. A tonalidade é a embalagem emocional das suas palavras. A mesma frase pode ser uma ameaça ou um convite, dependendo do tom que você usa. Precisamos conversar pode causar pânico ou curiosidade, dependendo de como você fala. Seu tom de voz é um instrumento mais poderoso que qualquer instrumento musical porque toca diretamente nas cordas emocionais de quem escuta. Um tom áspero cria resistência automática, um tom caloroso cria abertura. Um tom confiante inspira confiança. Um tom hesitante gera dúvida. As pessoas decidem se gostam de você ou não nos primeiros segundos de interação, muito antes de processarem logicamente o que você está dizendo. E essa decisão é baseada principalmente no seu tom emocional. Você está transmitindo hostilidade ou amizade? Superioridade ou respeito? Pressa ou paciência? Quando seu tom é caloroso, mas firme, respeitoso, mas confiante, você cria um ambiente emocional onde a persuasão pode florescer. A pessoa se sente segura para considerar suas ideias porque não se sente atacada ou julgada pelo seu tom. Aqui está algo fascinante. Você pode usar seu tom para guiar o estado emocional de alguém. Se a pessoa está agitada e você mantém um tom calmo e estável, ela tende a se acalmar para se sincronizar com você. Se ela está desanimada e você mantém um tom esperançoso, ela tende a absorver essa esperança. Isso funciona porque os seres humanos são criaturas naturalmente empáticas. Nós nos espelhamos uns nos outros inconscientemente. Quando você projeta o estado emocional que quer ver na outra pessoa, você a convida a sentir o mesmo. Mas cuidado, essa sincronização emocional funciona nos dois sentidos. Se você está nervoso, ansioso ou irritado, a pessoa vai absorver essas emoções negativas e associá-las com você e sua mensagem. Seu estado interno sempre vaza através do seu tom. A repetição tonal é tão importante quanto a repetição verbal. Quando você mantém um tom consistente ao longo da conversa, você cria uma âncora emocional. A pessoa associa aquele tom específico com você e com sua mensagem. Por isso, grandes líderes desenvolvem uma assinatura tonal reconhecível. Winston Churchill tinha um tom que transmitia determinação inabalável. Martin Luther King Jr. tinha um tom que transmitia esperança profética. Franklin D. Roosevelt tinha um tom que transmitia confiança paternal. Você não precisa copiar ninguém.
Precisa encontrar seu tom autêntico e depois refiná-lo até que se torne uma extensão natural da sua personalidade. Quando você fala, que emoção as pessoas sentem automaticamente? Essa é sua assinatura tonal. A combinação de repetição estratégica com tonalidade consciente cria um efeito hipnótico suave. Não hipnose no sentido de controle mental, mas no sentido de foco intenso, de absorção completa da atenção. A pessoa fica naturalmente magnetizada pela sua presença e mensagem. E lembre-se, o poder da repetição não está apenas no que você diz, mas no que você consegue fazer a pessoa repetir para si mesma depois que a conversa termina. Quando sua mensagem continua ecoando na mente dela horas depois, você atingiu o nível máximo de influência. Número 8. Diferença entre manipulação e influência verdadeira. Existe uma linha invisível, mas fundamental entre influenciar e manipular. Essa linha determina se você constrói relacionamentos duradouros ou destrói sua credibilidade a longo prazo. A diferença não está na técnica, está na intenção. A manipulação é influência com agenda egoísta. É quando você usa técnicas persuasivas para beneficiar primariamente a si mesmo, às custas da outra pessoa. O manipulador vê as pessoas como instrumentos para alcançar seus objetivos, não como seres humanos com valor intrínseco. A influência verdadeira é persuasão com mentalidade de serviço. É quando você usa suas habilidades para ajudar alguém a tomar uma decisão que será benéfica para ela também. O influenciador genuíno vê as pessoas como parceiros em crescimento mútuo. Como você sabe em qual categoria está operando? Faça esta pergunta honesta. Se a pessoa soubesse exatamente quais são meus motivos e métodos, ela ainda faria o que estou propondo? Se a resposta for sim, você está influenciando. Se for não, você está manipulando. O manipulador esconde informações importantes, cria senso de urgência artificial, explora inseguranças pessoais, usa pressão emocional desnecessária. Ele precisa que a pessoa tome a decisão antes de pensar muito sobre as consequências. O influenciador genuíno é transparente sobre seus motivos, apresenta informação completa, respeita o tempo de decisão da pessoa, apela para aspirações elevadas, não para medos primitivos. Ele quer que a pessoa tome a melhor decisão para si, mesmo que isso signifique dizer não para sua proposta. Aqui está a ironia. A abordagem manipulativa pode trazer resultados mais rápidos no curto prazo, mas invariavelmente destrói relacionamentos e reputação no longo prazo. A abordagem de influência genuína pode ser mais lenta inicialmente, mas constrói confiança e lealdade duradouras. Quando você manipula alguém, você pode conseguir o que quer agora, mas perde acesso futuro àquela pessoa. Ela vai descobrir que foi enganada, vai se sentir usada, vai desenvolver resistência a você. Você queima uma ponte para atravessar um rio. Quando você influencia genuinamente alguém, mesmo que ela diga não desta vez, ela mantém respeito por você. Ela sabe que você a tratou com dignidade, que considerou os interesses dela, que foi honesto no processo. Isso constrói crédito para futuras interações. A manipulação é baseada em escassez. O manipulador acredita que para ele ganhar, alguém precisa perder. Por isso ele está disposto a prejudicar outros para beneficiar a si mesmo. É mentalidade de soma zero. A influência verdadeira é baseada em abundância. O influenciador genuíno acredita que é possível criar situações onde todos saem ganhando. Ele busca soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. É mentalidade de soma positiva. Existe um teste simples para suas próprias motivações. Você ficaria confortável se suas técnicas persuasivas fossem usadas em você mesmo? Se alguém tentasse influenciar você da mesma forma que você influencia outros,
Como você se sentiria? O influenciador genuíno não tem problema com esse teste porque suas técnicas são baseadas em respeito mútuo, honestidade, consideração pelos interesses da outra pessoa. Ele usa com outros apenas métodos que consideraria justos se fossem usados com ele. Aqui está algo que pode surpreender você. Quando você opera com integridade total, quando sua intenção é genuinamente servir, você se torna mais persuasivo, não menos. Por quê? Porque as pessoas sentem a diferença. Elas baixam a guarda porque não se sentem ameaçadas. A resistência à persuasão geralmente nasce da suspeita de que alguém está tentando tirar vantagem. Quando você remove essa suspeita através de intenções transparentes e métodos éticos, a pessoa fica livre para considerar sua proposta baseada nos méritos, não nas dúvidas sobre seus motivos. A influência verdadeira deixa as pessoas se sentindo empoderadas, não exploradas. Elas sentem que ganharam clareza, que expandiram suas opções, que foram tratadas com respeito. Mesmo quando dizem não, agradecem pela interação. A manipulação deixa as pessoas se sentindo diminuídas, confusas, pressionadas. Elas podem até aceitar sua proposta, mas se sentem mal sobre a decisão, questionam seus próprios julgamentos, desenvolvem arrependimento. E lembre-se, sua reputação é seu ativo mais valioso no jogo da influência. Cada interação que você tem com alguém ou constrói ou destrói essa reputação. Pessoas íntegras constroem reputações que trabalham para elas 24 horas por dia. Manipuladores constroem reputações que trabalham contra eles constantemente. Número 9. Influência como identidade. Chegou o momento de falar sobre a transformação mais profunda que pode acontecer com alguém que domina verdadeiramente a arte da persuasão, a mudança de identidade. Você deixa de ser alguém que tenta influenciar e se torna alguém que simplesmente é influente por natureza. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É resultado de alinhamento repetido e consciente entre seus pensamentos, sentimentos e ações ao longo do tempo. Cada vez que você age com integridade, cada vez que fala com autenticidade, cada vez que lidera com exemplo, você esculpe uma nova versão de si mesmo. Pense numa gota d'água caindo repetidamente na mesma pedra. Uma gota sozinha não faz diferença alguma. 1000 gotas juntas não fazem diferença visível. Mas 1 milhão de gotas, caindo consistentemente no mesmo ponto, escavam um buraco profundo na pedra mais dura. Suas ações diárias são essas gotas. Cada escolha que você faz, cada palavra que você fala, cada princípio que você mantém ou abandona, está moldando quem você se torna. Essa moldagem acontece no nível subconsciente, criando padrões automáticos de comportamento. Quando você pratica integridade consistentemente, integridade se torna parte da sua natureza. Quando você pratica empatia regularmente, empatia se torna seu modo padrão de interação. Quando você pratica coragem continuamente, coragem se torna sua resposta automática ao medo. Existe um ponto de inflexão nesse processo. Um momento em que você percebe que não precisa mais pensar sobre como ser persuasivo. Você simplesmente é. Sua presença comunica autoridade. Suas palavras carregam peso natural. Suas intenções são sentidas antes mesmo de serem expressas. As pessoas mais influentes da história não eram atores representando papéis de liderança. Elas eram pessoas que se tornaram incorporações vivas dos princípios que defendiam. Gandhi não pregava não-violência, ele era não-violência. Lincoln não falava sobre união, ele personificava a união. Quando você atinge esse nível, você descobre algo extraordinário. As pessoas começam a mudar simplesmente por estarem na sua presença. Não porque você está tentando mudá-las, mas porque você representa uma possibilidade que elas querem explorar em si mesmas. Você se torna uma pergunta viva.
E se eu pudesse ser assim também? Sua existência desafia outros a questionarem suas próprias limitações, a expandirem suas próprias possibilidades, a elevarem seus próprios padrões. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Quando você reconhece que sua forma de ser afeta todos ao seu redor, você entende que tem a obrigação de se tornar a melhor versão possível de si mesmo. Não por ego, mas por serviço. A influência como identidade significa que você não liga e desliga sua capacidade persuasiva dependendo da situação. Ela está integrada a quem você é. Você influencia comprando pão na padaria, conversando com seus filhos, interagindo com estranhos no elevador. Mas atenção, essa influência natural é sempre suave, nunca forçada. É como a gravidade, uma força constante e inevitável, mas não agressiva. As pessoas se sentem naturalmente atraídas para você sem entender exatamente por quê. Quando você vive como comunicação andante, cada aspecto da sua vida se torna uma mensagem. A forma como trata garçons comunica seus valores. A forma como dirige no trânsito revela seu caráter. A forma como reage a frustrações demonstra sua maturidade emocional. Essa consciência pode ser inicialmente esmagadora. Você quer dizer que preciso ser perfeito o tempo todo? Não. Você precisa ser consciente o tempo todo. Consciência permite correção de curso quando necessário, aprendizado quando você falha, crescimento contínuo. A diferença é que você para de viver fragmentado. Para de ser uma pessoa em casa, outra no trabalho, outra em público. Você se torna integrado. A mesma pessoa essencial em todos os contextos, com adaptações apropriadas para cada situação. Quando você atinge essa integração, você descobrirá que influenciar deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. E essa é a forma mais poderosa e duradoura de impacto que existe. Você não deixa apenas palavras, você deixa legado. Não apenas memórias, mas transformações reais nas vidas das pessoas que cruzaram seu caminho. Número 10. Domínio emocional e autoridade final. O verdadeiro domínio da comunicação persuasiva não reside em técnicas sofisticadas ou estratégias elaboradas. Reside no controle absoluto do seu estado emocional interno. Quando você domina suas emoções, você domina sua capacidade de influenciar. Sua emoção dominante determina a qualidade de todas as suas interações. Se você está operando a partir de medo, todas as suas comunicações carregam a energia do medo. Se você está operando a partir de confiança, todas as suas palavras vibram com essa confiança. As pessoas não seguem o que você diz, seguem o que você sente. Elas podem fingir que estão prestando atenção nas suas palavras, mas estão realmente respondendo à sua energia emocional. Seu estado interno é a verdadeira mensagem que você transmite. Pense num diapasão. Quando você o faz vibrar, todos os outros diapasões da mesma frequência começam a vibrar também. Você é um diapasão emocional humano. Qualquer frequência que você vibrar, as pessoas ao seu redor tenderão a vibrar na mesma frequência. Se você quer criar calma, você precisa ser calma. Se você quer inspirar coragem, você precisa personificar coragem. Se você quer gerar entusiasmo, você precisa irradiar entusiasmo. Você não pode dar o que não tem, não pode transmitir o que não sente. O controle emocional não significa suprimir emoções, significa escolher conscientemente qual emoção vai dominar seu estado interno em qualquer momento dado. Significa ter a disciplina de acessar o estado emocional apropriado para a situação que você está enfrentando. Quando você está tentando consolar alguém em luto, você acessa compaixão profunda. Quando você está motivando uma equipe desanimada, você acessa determinação firme. Quando você está negociando um acordo, você acessa confiança serena. Cada situação,
exige uma frequência emocional específica. Os mestres da persuasão desenvolvem o que eu chamo de flexibilidade emocional. Eles têm acesso consciente a toda a gama de emoções humanas e podem escolher a mais apropriada para cada momento. Isso não é falsidade, é maestria. Imagine um músico com acesso a apenas 3 notas. Não importa quão habilidoso ele seja, sua música será sempre limitada. Agora imagine um músico com acesso a todas as notas possíveis. As possibilidades se tornam infinitas. Suas emoções são suas notas musicais na sinfonia da influência. Mas aqui está o ponto crucial. Você não pode fingir emoções por muito tempo. As pessoas têm detectores de autenticidade emocional extraordinariamente sensíveis. Se você está fingindo confiança enquanto sente medo, essa incongruência será percebida, mesmo que subconscientemente. Por isso, o trabalho real acontece internamente. Você precisa realmente cultivar os estados emocionais que quer projetar. Precisa desenvolver confiança genuína, coragem real, compaixão autêntica. Não pode ser performance, precisa ser transformação. A autoridade final vem quando você consegue manter seu centro emocional independentemente das tempestades externas. Quando as pessoas ao seu redor estão em pânico, você permanece calmo. Quando o mundo parece estar desmoronando, você mantém a visão clara. Essa estabilidade emocional se torna um farol para outros. Em meio ao caos, as pessoas naturalmente se voltam para quem demonstra serenidade. Em meio à confusão, seguem quem mostra clareza. Em meio ao desespero, confiam em quem mantém esperança. Você se torna a rocha sólida em meio à tempestade, não por ser insensível às dificuldades, mas por ter desenvolvido a capacidade de processar emoções sem ser controlado por elas. Você sente profundamente, mas age a partir da sabedoria, não do impulso. Quando você atinge esse nível de domínio emocional, algo mágico acontece. Você para de tentar controlar outros e começa a inspirar luz. Para de tentar forçar mudanças e começa a catalisar luz. Para de empurrar e começa a magnetizar. As pessoas começam a buscar sua presença não porque você tem todas as respostas, mas porque você representa a possibilidade de encontrar respostas. Não porque você nunca sente medo, mas porque demonstra que é possível agir com coragem mesmo sentindo medo. Sua vida se torna uma declaração silenciosa de que é possível viver de forma diferente, que é possível manter dignidade em meio à adversidade, que é possível ser forte sem ser duro, confiante sem ser arrogante, influente sem ser manipulativo. E talvez o mais importante, você descobre que a maior influência que pode exercer é sobre si mesmo. Quando você domina completamente seu mundo interno, quando alinha pensamento, sentimento e ação em harmonia perfeita, você se torna uma força da natureza. Não destrutiva, mas criativa. Não caótica, mas organizadora. Você deixa de ser alguém que acontece com o mundo e se torna alguém com quem o mundo acontece. E essa é a autoridade final, a autoridade sobre si mesmo, que naturalmente se estende como influência benéfica sobre todos que têm o privilégio de cruzar seu caminho. Agora mesmo, neste exato momento, enquanto essas palavras ecoam na sua mente, você está diante de um divisor de águas. Não é uma metáfora, é realidade pura e crua. Cada segundo que passa sem ação é uma oportunidade de transformação que se dissolve no ar. Você sentiu algo mudando dentro de você durante essa jornada? Essa sensação não é acidental. É seu verdadeiro eu despertando para o poder que sempre esteve adormecido. Você pode escolher voltar à vida de sempre, fingir que nada mudou, continuar sendo influenciado em vez de influenciar. Ou pode escolher se tornar a força magnética que você agora sabe que é capaz de ser.
A diferença entre quem transforma vidas e quem apenas sonha em transformá-las está numa única palavra: ação. Ação agora. Ação imediata. Ação sem hesitação. Seu momento não é amanhã, quando você estiver mais preparado. Não é na semana que vem, quando tiver mais tempo. Não é quando se sentir mais confiante. Seu momento é agora. Exatamente agora. Cada pessoa que você encontrar daqui para frente será impactada pela escolha que você fizer neste instante. Cada conversa será diferente. Cada relacionamento será mais profundo. Cada oportunidade será maior. Mas apenas se você agir. Não pense. Haja. Não hesite. Decida. Não espere o momento perfeito. Crie o momento perfeito através da sua ação. Se você quer continuar essa transformação, se quer aprofundar esse despertar, se quer dominar completamente essa força que acabou de descobrir em você, não deixe essa energia se dissipar. Não amanhã, não depois. Agora. Clique em se inscrever agora e permita que essa transformação se torne permanente na sua vida. Agora.